Bem, amigos, as corridas estão aí, sábado, 20 de julho, um bom programa, interessante, 9 páreos, começando às 13h30. Estou aqui com o queridíssimo Tiago Aidar, que tirei ele de um procedimento num cavalo, para vir comentar rapidamente aqui os páreos. Tá, eu acho que tá bom para comentar. Então, vamos abrindo. Você quer falar o primeiro páreo? Eu vou falando. Posso falar? Você que manda, Léo. Então vamos lá. Primeiro páreo, é um páreo equilibrado, né? Esse cavalo West Gold é força, né? E a diferença dele do nada contra na outra corrida foi muito pequena. Talvez ele ainda continue com chance de ser o favorito, porque ele vem evoluindo, né? Eu acho que o jogo é 3, 5 e o número 1 que está muito falado. Exatamente, boa tarde a todos, primeiramente, né? Todos os amigos aí que nos acompanham no canal ao Léo. Também acho, Léo, eu gosto muito dessa dupla, 35, né? Ainda acho que o 3 talvez leve uma pequena vantagem. Também fiquei com a ordem 3, 5 e deixo o número 1, né? Vai ser montado pela Jane, descarrega 2 quilos, 53 quilos como terceiro nome. A minha ordem 3, 5 e 1 também. Segundo páreo, esse Coana do Iguaçu, cada dia corre mais. J. Moreira, para mim, é força do páreo. A diferença, Sabá ou Snowball. Sabá ou Snowball. Vou marcar Snowball para segundo, Sabá para terceiro. Eu também acho que a Kiana do Iguaçu é a força do páreo, né? Montada pelo Fantasma. O Aras vive aí um excelente momento, né? Uma grande fase. Eu também fico com a indicação da número 3, Kiana do Iguaçu. E como diferença é difícil, né? Um páreo equilibrado, acho que está entre as números 1 e 4 para segundo. Tá. Qual que você fica, 1 ou 4? Eu fico com a número 1, Sabá. Tá bom. Vamos lembrar, há um concurso patrocinado pelo Arastuta, está passeando nos Estados Unidos, e ele vai bancar 8 semanas, tá? Vamos ter de 15 a 20 marcando, e logo vai sair no canal ao Léo, vocês têm que se cadastrar para receber vamos colocar o sininho aí para eles clicarem e cada vez receberem assim que saírem as coisas. O programa de hoje tem uma entrevista antológica aqui do JC Ávila no final, e tem também gravações de vários do pessoal que nos prestigia, esses catedráticos aí que acertam muito. Então vamos em frente. Terceiro páreo, eu fico com Falso Viola. Eu tenho um pouquinho de medo da areia, mas o resto, pelo amor de Deus, para essa turma ele tem que ganhar. A diferença é outra incógnita, o Epijob na areia, mas ele vem de Vitória. Para ele estar inscrito, ele deve ter a chance dele na areia, senão acho que o treinador não escreveria, né? J. Moreira em cima. E a terceira força, tenho muito cuidado com a Reina Carol lá nessa baliza aí, e vem correu na areia um dia aí, ganhou por 9 cortes. Uma égua perigosa. Esse paro, apesar de ser vazio, né, Léo, é um paro equilibrado. Eu acho que o Rap Job ele atravessa uma fase muito boa, né? Ele teve parado, voltou bem. Eu dei uma olhada nas poucas corridas dele na pista de areia, foram com animais fortíssimos, foram paros bravos na areia. Então eu fico com ele para primeiro. Eu acho que o Moreira ganha com o Rap Job. Para diferença, eu marquei também o número 5, Falso Viola. É um cavalo que também é muito perigoso, porque se ele larga ligeiro, toma a frente, ele pode se fazer na frente e ganhar de ponta a ponta. Muito cuidado com o Falso Viola. Como diferença, eu deixei a égua do Lima, número 4, Magnificent. Ela tem boas apresentações na areia, em turmas fortíssimas. Vamos ver como ela se comporta agora em 1.200 no meio dos machos, né? Isso. Então eu fico com a ordem 3, 5 e 4. Vamos para o quarto páreo. É um páreo para mim, esse Dom MC, cavalo que eu vendi no meu leilão, pela última corrida vai ganhar, e a dupla com Celeste Billion é muito boa, 7,5. Dos demais, é difícil dizer uma diferença. Zeppelin do Birigui vai com La Roque, que às vezes faz mágica. E Calypso Dance é um cavalo ligeiro, né? É cavalo égua. Fêmea. Fêmea. É com velocidade, poderá chegar. Exato. É difícil jogar contra o animal do MC após o reaparecimento dele na última, num ótimo segundo lugar. E agora, pegando uma baliza de fora, na minha opinião, é melhor ainda para ele. Descarrega 3 quilos, né, do aprendiz. Então eu fico com ele para primeiro do MC, mas muito cuidado com a número meia dúzia, Celeste Billion.
Na última ela dava um peso maior, agora não tá tão mais pesada assim, e ela pode, inclusive, ameaçar aí a vitória do Dom MC, tá? Então eu fico com a ordem 7,5. Como diferença eu vou marcar a minha égua aqui, a número 1, Destemida Estrela. Na última eu não gostei da corrida, ela teve alguns contratempos. Eu prefiro ela na pista de grama, mas não tinha opção na pista de grama para ela. Ela acabou sendo inscrita novamente na areia e vai muito mais leve do que foi naquele dia, né? Ela saiu de 60 quilos, descarregou 2, foi de 58, mas agora ela vai de 53. Eu acho que ela vai fazer uma corrida melhor. Mas longe de ser força, barbada, eu acho que ela tá entre aí as 4 primeiras, então eu vou ficar com ela para terceiro nome, tá? Então a ordem ficou 7,5 e 1 para mim. Beleza. Por que o Gé Santana tá montando tão pouco? Eu tô achando que ele tá montando pouco, né? Quantas que ele monta? Ele monta, acho que ele monta bastante até. É que eu acho que um aprendiz hoje em dia é muito procurado, né? Ele monta 4, parece. Mas ele era para ser mais procurado, né? Que desses páreos, uma prova especial e grande prêmio ele não pode montar, né? Então tá. Então não é só impressão minha. Mas ele é um excelente aprendiz, vai ser um grande jockey. Agora o SD Novaes, para mim, é um Tá indo muito bem também o Novaes. Tá em evolução, mostrando maturidade, manter o foco aí, que tem tudo para dar certo. E tem uma supervisora boa que torce por ele, a namorada dele, simpaticíssima. Tá sempre junto nas fotos, simpaticíssimo. Vamos lá, quinto páreo. Olha, esse Carlo Fux não é possível, esse cavalo não é possível nessa turma, né? Bom, o Didrinha é o retrospecto, né? Com o Bland, distância, tudo a favor. Será que o J Aparecido vai montar? Porque ele se machucou no Rio, mas foi leve, não montou. Lá no Rio tem uma coisa, quando não machuca, não monta mais. Mas, por exemplo, ele monta um potro meu no último páreo, Léo, e por enquanto tá certo. Ele não falou nada que não montaria. Tem 6 montaria, né? Então, provavelmente ele vem montar, senão já teria avisado. Todo esse dia, né? Tudo bem. Então, tem a Gija também, que corre por dentro, bem... com o J. Moreira, eu tenho a impressão que essa gosta de correr numa das cercas, viu? Porque um dia ela na grama... Por dentro, talvez por fora. Acho que ela gosta de uma cerca. E essa New Reality reaparece na minha melhor que a turma. É um par difícil para indicar, vou indicar Fux para primeiro, 6, Old Dream para segundo, 5, e Gija para terceiro, número 2. Um paro realmente difícil de marcar. Tem simplesmente o Fon que pega uma baliza boa. Estava falando J. Aparecido e perdi o raciocínio. Pois ele é estreante, né? O simplesmente Fon, né? Ele tem corrido no Rio, mas eles acham que a turma aqui está mais forte que a do Rio. Ele vem inscrito pelo Léo Reis, né? Isso. Lá do Rio. Sempre tem que respeitar as inscrições vindas do Léo Reis do Rio, né? Ele não veio para brincadeira, né? Ele ganhou o concurso do Grande Prêmio Brasil, 20 cronistas, ele marca. Eu vi ele marcar na TV do Rio, ele tinha 3 cavalos no páreo, falava pá. Eu falei, esse cara é louco, 3 cavalos no páreo, ele indica que tudo que ele falava dava. Aí eu convidei ele para esse torneio, o único treinador que eu convidei. Eu fui lá, ganhou. Então. Ganhou do Rison. Não, mas ele é um... E aí eu convidei para ele participar desse torneio dessa semana. Além de ser um treinador de mão cheia, né? Vencer as estatísticas no Rio, estando presente na Gávea, não é fácil, né? E aí, você vai participar das 4 indicações? Porque você não quer participar, eu entendo a tua razão de muito das coisas, hoje que você me atendeu, tal, porque você fica, eu tenho 2 cavalos de um proprietário e pode entender, mas a tua sinceridade, a tua credibilidade é tão grande que eu entendo a dificuldade de um treinador indicar quando tem cavalo, né? Mas existem outros páreos também que não tem um animal inscrito, aí eu opto por indicar nesses que... Tá bom, então isso, tem, né? Tá bom, tá principalmente combinado. Quando tem 2, né? Tá bom, tá combinado. Vamos em frente. Aqui no sexto páreo bonito, hein? Páreo bonito, hein? Aqui tem uma molecagem, que o Cavalariço fez molecagem, perdeu o horário. Chegando atrasado, né? Deixou todo mundo louco, Esse cavalo treinador. Quebranto, com esse excepcional jockey Rubinho Viana, adoro esse jockey, como ele corre bem por dentro, ele tem uma calma para atropelar por dentro quando precisa, geralmente, eu gosto muito dele. E tem o Pavão, que o Walter Lopes indicou, mas está com 60 quilos, hein? Ele é um cavalo de rating superior, né? Ganhador de grupo 1, né? Esse negócio do rating a gente fica batendo, mas não pode uma pessoa só marcar. Há muita queixa, não custava nada ter 3 pessoas marcando o rating, até a gente fala aconselhando para ajudar a quem marca, ele está com muita responsabilidade à toa. Foi mais gente,
Tem o Kelvin, tem o Havaiano, não sei se é muito caro, o Havaiano não pode ficar fora de um negócio desse, na minha opinião. O Havaiano não gosta que eu fale isso, fica brigando comigo quando eu toco nesse tema. Mas é uma opinião, a opinião tem o direito de dar. Então, esse cavalo João Ninguém de 50 quilos, ele pode... eu acho a diferença, eu acho que a minha ordem seria molecagem para primeiro e o João Ninguém mesmo para segundo, que eu acho que de 50 quilos é muito perigoso, e deixaria o Pavão como diferença. Tá, nesse páreo, primeira vez que um cavalo do Emerson Garcia vai correr desse estúdio Magia, vai correr com o Lasix. Nunca correram com o Lasix. Primeira vez que o Emerson pediu, porque o professor tinha pedido para não correr nunca Lasix, nunca correr em claim. E essa vez atenderam, vamos ver se com isso, acho que ele vai correr bem. Eu indico Quebranto 7, Molecagem 4 e João Ninguém para terceiro. Maravilha. 7-4-3. Vamos lá agora para o Grande Prêmio. A minha indicação foi Molecagem 4, João Ninguém 3 e Pavão número 1. Ok, o Renato está marcando tudo. E vamos lá. O sétimo páreo, aqui as duas éguas se destacam, né? São faladíssimas. Ocean Love e Shallow Now. Né? Perfeitamente, terceiro nome, tem a Miss Fortune número 5 também, tem vários animais aí que podem chegar, né? Corerrene, coitada, ela só pega a baliza horrível, tá sem sorte ela. Eu vou indicar 2 Ocean Love para a ponta, Shallow Now número 6 para segundo, e então entre Camora ou Miss Fortune, 4 ou 5 para terceiro, vou marcar Camora, número 4 para terceiro. Maravilha, Léo. É um páreo difícil, né? De éguas muito boas, né? Aqui é difícil a marcação, a Sardenha é muito ligeira, tem umas 3, 4 éguas ligeiras aí. Eu gosto da Ocean Love, número 2, vou ficar com ela para primeiro. Eu marquei a Quilana do Iguaçu como segundo nome e fico com a Shallow Now para terceiro. Mas muito cuidado com a Camora, uma égua que mostrou muita valentia, né, naquele páreo que ela venceu aqui no dia do Grande Prêmio São Paulo, e ela pode ser um terceiro nome também, tá? Esse é um páreo bem difícil. Vão chegar tudo junto, hein? Eu marquei as éguas do Paraná, eu acho que esse páreo está entre as éguas do Paraná. Ok, vamos para o oitavo páreo. A Boquita da Serra está merecendo ganhar, agora puseram o jockey, puseram o Bland. O Manivela está numa fase... Acho que ele não olha a carteira de identidade dele porque ele parece um garoto, né? Tá sempre muito bem o Bland, né? Sempre em forma, né? Diferença pro Jet Ambrose do Michael Jackson, G. Santos, com M. Ribeiro, esse excepcional jockey. Deu azar em umas viagens que não sai nunca, com isso ele perdeu de montar o Dom Surenho. Ele podia ter brigado com o Moreira, até ganho a estatística, aconteceu de tudo, mas é um jockey excelente. Muito então, bom. Eu fico com o Boquita da Serra 1, Plus de Ambrose para segundo, Indy do Jaguareté para terceiro. E Xingang One, número 7, não lembro que ela corria, né? Precisava lembrar, né? Não, é uma potranca que começou muito bem, né? Mas aí ela teve os seus problemas, teve no Aras, voltou, vamos ver como é que ela vai se comportar. Aqui, Léo, eu fico com a marcação da número 1 também, Boquita da Serra. Ela vai de 53,5 com o Bland, baliza 1. Eu acho que é o dia dela largar, tomar ponta e vencer. Como segundo nome, eu fico com essa égua número meia dúzia, Garbosa Joana. Eu acredito que a égua deu uma melhorada, ela evoluiu, tem muita chance de fazer segundo. E a Indy do Jaguareté aceitou muito bem o Lasix, né? Aceitou muito bem o Lasix. E eu fico com ela para terceiro. Tá? Então minha ordem fica 1, 6 e 2. Bom, o último páreo eu gosto demais da Bela da Guanabara, está muito falada, entendeu? Tem um bom treinador. Para segundo, estou entre Port Xangai e Single Prince. Estão muito faladas essas duas aí. Então eu fico com 5, 1 e 2. Léo, eu gosto da potranca, Bela Guanabara, ela mostrou uma estreia muito madura, né? Ela poderia até ter brigado, até chegado mais perto para brigar pela vitória, acabou ficando na baliza 1, meio sem espaço ali. Gosto dela, mas respeito muito os potros machos aqui, né, os adversários. O número 1, Port Xangai, tem uma apresentação só no Cristal, onde ele venceu e vem direto para a pista de grama em São Paulo.
O Single Prince do Aras Uberlândia, sempre muito falado, teve inscrito algumas vezes, não correu, e quando correu fez uma ótima estreia, fez terceiro, tem que ficar esperto com ele. E eu tenho um potro Duque Grande inédito aqui que trabalha muito bem, o número 7, Tempo Celebre. A gente tem esperança que ele vai correr muito bem na pista de grama. Opa. Então não é um paro fácil, na minha opinião, fechamento de bet, em quadrifeta, tem que colocar esses 4 números, número 1, 2, 5 e 7. Ótimo. Quer pensar acumulado? Eu vou indicar, enquanto você pensa. Eu indico um pique inicial. Primeiro 3, segundo West Gold, segundo 3, Cona do Iguaçu, e quarto 7, Dom MC, do Zé Luiz de Assis e do Marco Fiorelli, com a dona Andréa Portes na raia. Maravilha, O maravilha. que você indica? Pique 3 inicial? O que você quiser, uma acumulada, um animal, o que você quiser. Eu vou fazer uma acumulada aqui, então com vai. 3 animais. Vamos lá. No quarto páreo, 7, Dom MC. Sexto páreo, 4, Molecagem. E vamos jogar um pouco no coração também, né, Léo? Último páreo, número 5, Bela Guanabara. Então, boa acumulada. Agora, na sequência, vamos às opiniões dos profissionais. Depois teremos também o JC Ávila, né? E temos também as minhas notícias aí. Estava esquecendo das minhas notícias aí, tá? E vão gostar, o programa é excelente, hein? Boa sorte a todos e você vê o movimento de aposta subindo. Acho que nós estamos ajudando, atrapalhando, claro, nós não estamos, né? De forma alguma. Então tá bom, um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos, boa sorte. Olá, Léo, amigos do canal. Vamos fazer uma indicação para sábado em Cidade Jardim. Trata-se do primeiro páreo do cavalo número 3, West Gold. Retorna para os 1000 metros, onde já estreou ganhando. Cavalo que desenvolve carreira no final. Páreo, já visto, vai sair ligeiro, com sonora balada, nada contra. E isto pode favorecê-lo. Então é uma boa indicação para abrir a reunião, para abrir a Super Tri inicial. E com isso aí os turfistas possam já iniciar vencendo, abrindo a Super Tri e que tenha aí também uma boa sorte no decorrer do programa. Pessoal do canal, ao Léo, estou aqui para falar do primeiro páreo de sábado, que é o 3 anos, produtos de 3 anos até uma vitória. Eu acho que uma grande indicação de sábado é o West Gold do primeiro páreo. Vem de segundo para o Champion Huawei, que aquele dia largou e acabou. É uma das grandes indicações de sábado. Vou dar um pitaco no segundo páreo. A égua do Rio Iguaçu tem muita chance. E uma pule boa é a Boquita da Serra no 8º páreo número 1. É uma reunião equilibrada, mas vamos tentar ajudar o pessoal. São 3 boas carreiras, mas a minha carreira melhor é o West Gold primeiro páreo para abrir o pique 3 e ajudar o público turfista. Boas amigos, indicando para a corrida deste sábado, 20 de julho, o primeiro páreo às 13h30, eu vou indicar no terceiro páreo, Falso Viola. Ele está agora com o Oberdan, está numa fase muito boa, só que ele pegou um páreo doce de coco. Acho que vai ganhar, para alegria do Tuta, do Marinho, e fora a gritaria, né? Eu vou estar do lado, eu quero ouvir a gritaria. Depois tem outros cavalos com chance, né? Dom MC, que eu vendi num leilão, a Muita Fé, do Fiorelli, do Zé. Temos aqui também o Fux. Eu gosto desse cavalo nessa turma, não é possível, tem que ganhar, né? E eu reparei um negócio, o João Ninguém, primeira vez que o Magia vai dar Lasix no cavalo, até hoje nunca deram. Ele deu fila de ganhar, vai leve, pode derrotar o Pavão. Muita vantagem de peso, né? Tem uma égua também, não estou achando, Boquita, Bela da Guanabara no último páreo, né? Essa égua tá falada aqui na Vila Ipim. Boa sorte a todos e vamos ver outras reportagens aí de amigos. Olá, companheiros do Grupo Ao Léo, boa tarde. Escolhi 2 animais essa semana, treinado pelo treinador Lucas Quintana. No quarto páreo, o animal número 7, Dom MC. E no sexto páreo, o animal número 7 também, Quebranto. São 2 animais com muita chance de vitória.
Estão sempre chegando próximo. Quebranto na última não correu muito bem, mas está muito bem. Eu acho que vai pegar uma grama seca e vai correr muito. Ok? Um abraço a todos aí. Boa sorte nas corridas nesse final de semana. Olá, todo o público turfista. Vamos para a indicação da melhor do dia, né? A pedido do Léo Friedberg. Um abraço para ele aqui no canal Ao Léo. Corridas do dia 20 de julho de 2024, sábado, Sabatini, em Cidade Jardim. O meu melhor do dia vai ser no quarto par, número 7 do MC. Reapareceu bem, reapareceu de 3 meses, fez um bom segundo lugar, dando impressão de vitória lá por dentro. Acho que vai ter uma corrida favorável, deve vir de menos para mais, o par vai ser bem mexido. Acredito na vitória no quarto par, número 7, com a melhor do dia. Um abraço a todos. Olá, queridos amigos do canal Léo, direto do Rio de Janeiro, direto do nosso grupo Tufo na Veia, aqui fala Miguel Italiano, contribuindo com um belo canal. Leão, vamos marcar no 7º par um grande prêmio Presidente Antônio Teixeira de Assunção Neto, a égua Ocean Love. A última atuação dela aqui foi sensacional, num final apoteótico, onde chegaram 5 éguas brigando e chegaram escassamente separadas, né? Um páreo eletrizante e inesquecível. Mas a principal oponente, a Camorra, que a derrotou, veio ao Rio de Janeiro. Então essa vinda ao Rio de Janeiro pode ser fatal para a derrota da Camorra. E além disso, a Camorra naquela oportunidade levou peso, agora vai a peso. Então o percurso foi espetacular da Ocean Love, foi o melhor percurso do par e perdeu uma carreira incrível. E destaca como grande adversária a Égua do Morro, essa Miss Fortune, corria último, entrou junto aos paus e chegou muito próximo. Então estou marcando uma ponta e uma dupla para salvação geral da galera que assiste o grupo Ao Léo. Direto do Rio de Janeiro, no canal Tufo na Veia, do Miguel Italiano, essa dica caprichada, 7º par, número 2, Ocean Love. Bom dia aos amigos, boa tarde. Estamos aí já passando as notícias. Nós aqui estamos atrapalhados, né? Temos o leilão para soltar e um estúdio de mais de 10 animais, tá, para dar resposta a qualquer minuto e eu vou ter que mexer em tudo. Vamos em frente. O programa do Rizon está muito bom, gostei demais. Eu só achei que uma coisa, ele falou para os páreos, para não ter essa confusão que o Paraná reclama, com a razão dele, fazer como no Rio, botar reservado para animais da Gávea no Rio. Só que não é igual, porque aí não entra sem treinamento. O objetivo da Gávea é facilitar e dar uma chance para os animais alojados na Gávea, né? E tanto que ganhou o Léo Reis, uma espetacular vitória, né? Ganhar dos bichos papões e anima todos os treinadores da Gávea, né? Em São Paulo, como você sabe, ganhou o Menegolo, show de bola do Menegolo, né? Nossa, desde o começo não teve graça a estatística, né? Ele largou, toma a frente e tudo. O Moreira montando pouco, nossa, conseguiu ganhar de jockey em São Paulo, jockey no Paraná, e ganhando grandes prêmios de grupo 1 pelo mundo, né? É incrível o Magic Moreira. Depois tivemos o H. Henriques lá no Rio, né? H. Fernandes, desculpem, também dando show. Ele lembra muito o Barroso, para mim, um estilo de montar, né? Aí continua a polêmica sobre o rating aqui em São Paulo, muita reclamação, muita. Os treinadores não têm coragem de reclamar, vão lá e tiram o cavalo, mas isso aí não resolve, vai continuar, né? E o que eu acho é que tinha que ser um grupo, como nos lugares do mundo, tem 3 pessoas ou mais para decidir o peso, até tira a responsabilidade do rapaz. Eu não sei porque que ele quer assumir tudo, tá? Sei lá, cada cabeça é uma sentença. Bom, melhorou as apostas, muitos cavalos favoritos na última, né? O jogo foi para 635 mil, mas o Rio, que toda corrida dava 60% das apostas, essa vez deu um pouquinho menos, deu 58%, mas anima. Quem sabe nosso programa de indicações esteja ajudando, né? E no Rio, as notícias, por exemplo, a Vitória Mota vai começar a treinar cavalo, de uma família totalmente turfista, né? O pai, o famoso Alex Mota, popular Borboleta, sua mãe foi treinadora e está dando show na TV, a Juliana Dias. E depois teremos dia 3 a entrega do Mossoró, acho que aqui o Dom Surenho deve vencer, a Quem Lova, né?
para falar dois, vai ter alguns favoritões e outros bem difíceis a escolha, né? Aí temos que deram matrícula para o Aguedes, um futuroso rapaz, estamos torcendo por ele. Aqui, o Arastuta, do Antônio Augusto, ele vai pagar 8 torneios seguidos, né? Nós vamos pegar cerca de 20 por corrida, começa agora já nesse sábado aí, e vai ser cabeça a cabeça. Eles vão indicar 4 animais, né? Vai ser bonito. E o Antônio Carvalho, que tem colaborado, vai passando depois no páreo a páreo. O Sul, o Gil Irala começou a todo vapor. Estou dando nota 1000 para o Gil Irala, hein? Muita fé nele, né? Depois, no Sul já fizeram várias mudanças, 9 páreos, né? O último páreo saiu com 12, assustou aí. Vamos ver, quando sair isso aqui já deve ter acabado de correr. Ou no fim as corridas de Porto Alegre, né? No Paraná, o Pelanda arrumando tudo, nossa, não dá para dizer nem que é aos poucos, é rápido. A única coisa que ele está apanhando é a cerca de fora quando chove, que fica melhor. Eu tive esse problema em São Vicente e posso opinar para ele, que é um cara que eu gosto demais, ele é muito ativo, é um vencedor. E o filho dele, mesmo caminho, vai ser presidente de vários caminhos do Turf. Ele, Thiago Leão, Julinho Camargo, Gil Irala são as nossas fichas para o futuro. Então vai ter a penca, dia 23, 24 e 25, na Fazenda Rio Grande, do Guido Pelanda. Acho que tinha que fazer um busto para o Guido Pelanda lá na Fazenda e um para o Paulinho Pelanda lá no Tarumã, né? Bom, o cavalo Orix parece que não foi aprovada a venda, alguma coisa apareceu no exame, tá? Sobre os outros lugares, dia 17 e 18, o Averaldo Maggi, 2.200 metros, pai do nosso amigo Maggi, Gianni Maggi, e qualquer hora nós vamos lá, né? O Olympic Kremlin, ele foi comprado na Gávea para correr na Guiana Inglesa, hein? Olha as coisas como caminho, né? E tivemos de 24 a 26 os starters, os handicapers reunidos lá no Jockey Club Brasileiro, foi pouco divulgado isso aí. Quem representou o Brasil, quem podia ser? Ricardo Ravagnani, que misteriosamente, para mim, não é chamado para dar os pesos do rating. Eu acho que alguma coisa tem. Deve ser falta de verba. O Ravagnani não é um cara, não é uma pessoa cara, não. Bom, mas eles têm que se entender. Eu deixo um abraço a todos, passei bastante coisa. Vou falar o quê? Que o Leandro segue ganhando na Argentina, que ganhou 11 corridas em 4 reuniões? Não vou falar. Um abraço a todos. Bom, eu estou tendo um prazer que não tem como descrever, não tem preço. Estou com um amigo de não sei quantos anos, já perdi as contas, que é o JC Ávila, conhecido como Barão, um dos profissionais mais queridos aqui de São Paulo, talvez do Brasil. Então eu pedi para ele contar mais ou menos uma história aí, como é que é o Turf, como ele entrou. Vamos lá, Barão. Boa tarde, Léo. Boa tarde, turfistas. Bom, minha história, eu venho de família turfista, né? Sou filho de treinador, neto de treinador pela parte materna, né? Irmão de treinador, meus tios, mas todos do Turf, né? Então eu comecei muito cedo, trabalhando com meu pai. Com 11 anos eu já era cavalariço e tinha a pretensão de ser jockey. Aí comecei muito cedo, com 14 anos, digamos assim, eu estava pronto. Mas, pela regra, pela lei, só poderia estrear com 16 anos. Mas eu me mexi daqui, me mexi dali. João Goulart, acho que era vice-presidente naquela época, e tinha cavalos com meu pai. E um dia que ele veio na cocheira, eu falei com ele. E pedi, e ele mandou uma carta pedindo para liberar a minha matrícula. Aí eu estreiei no Hipódromo do Cristal, 1964,
Né? Carta de João Goulart. 14 anos e meio. Bacana. E aí, Barão? Fiquei montando um tempo no Cristal, já como freio, que naquela época 99% dos jockeys gaúchos eram todos freios. Aí tive vontade de vir para São Paulo. Vim para cá para conhecer, arrumei um treinador responsável, que o meu tio, o LC Melo, era o segundo gerente do Milton Sinoretti. Então, naquela época, todo aprendiz precisava ter um treinador responsável. E o seu Milton ficou responsável por mim. Aí fiquei aguardando abrir as vagas na escola. Quando abriram as vagas, fui me apresentar. O senhor Gonzalez, Luiz Gonzalez, que era o professor na época, ele tinha um risco na parede que aquela marca para baixo ele admitia, aquela marca para cima não, já que não pode ser grande, como todo mundo sabe. Aí eu passei fácil daquela marca, né? Aí ele falou, não posso te aceitar. Lamento, mas... Aí, bom, me conformei, peguei minhas coisas, estou indo embora. Aí estou cruzando, ia pelo Bento Frias, o Alberto Altman, que era treinador do Faxina na época, vinha saindo da cooperativa e me viu e falou, onde é que tu vai? Eu expliquei para ele, ele falou, não, vamos voltar lá, vamos falar com o Gonzalez. Aí voltamos na escola, ele falou para o Gonzalez, você mandou o rapaz embora, mas dá uma oportunidade para ele, que eu já vi ele montar, ele estava nos cavalos do meu irmão, o Arno Altman, lá em Porto Alegre, gostaria de dar uma oportunidade para ele. E o Alberto, por ser treinador do Faxina, uma cocheira grande, tinha uma moral, um prestígio. Aí o Sr. Gonzalez ficou meio pensativo, mas o Alberto deu um reforço. Falou, você pega amanhã teu melhor aprendiz, né, e eu vou arrumar um aparelho para vocês trabalharem junto. Se ele for pior que o teu melhor aprendiz, você manda ele embora e eu vou embora junto. Né? Aí era um desafio, né? Aí no outro dia, trabalhando no aparelho do Faxina, e o Sr. Gonzalez acreditou no que viu, aí me liberou para entrar na escola. Só que ele falou, como eu não tinha uma altura muito grande, eu não ia ser bridão, ia ser freio. Então, eu fui freio e tinha 24 aprendizes, 23 bridões e eu de freio. E o Sr. Gonzalez não foi meu professor assim de imediato, porque ele falava de freio, sou professor de bridão, de freio, você se vira aí, vai vendo os outros montar. Então, eu ia vendo Dendico, Rigoni, Bolino, aqueles freios bons da época, procurava me espelhar neles, né? Quando montava no mesmo páreo, via como é que eles seguravam a rede, como eles chicoteavam, percurso, fui me espelhando ali. E eu tinha, assim, digamos, um sentimento, porque o Sr. Gonzalez, eu achei que ele tinha alguma coisa contra mim, né? Que ele não quis ser meu professor, digamos assim. Mas depois, quando eu era aprendiz de primeira, tive uma prova em contrário, que tinha um grande prêmio e o proprietário pediu para o Sr. Gonzalez indicar um jockey para ele, né? Eu estava sem jockey para o cavalo dele. E o Sr. Gonzalez me indicou. Então, aí eu vi que não era nada daquilo, era coisa da minha cabeça. E naquela época tinha o quê? 70 jogos? Quando eu cheguei aqui, eu lembro que no Vila Fomento, né, tinha 76 jockeys, né, e a escola lotada 24 aprendizes. Puxa vida. Era um pujante na época, muito jockey. E você olhava no time de jockey, tinha um time de jockey de primeira, assim. Quando eu cheguei aqui, que eu estava montando no Sul, o pessoal falava que era bom e eu acreditava que era bom, né? Aí quando eu cheguei aqui no Parque Extremo, estava no Rigoni, Marchand, Dendico, Bolino. Aí eu vi o quanto eu era pequenininho. Barroso já montava? Barroso já montava. Mas eu estou falando esses jogos de freio. Né? Ah, tá. Aí eu vi o quanto eu era pequeno, quanto eu tinha que aprender e fui procurando aprender com eles. Né? Ah, bacana. E aí, Barão, segue em frente. Bom, o meu treinador responsável, como eu te falei, era o Milton Sinoretti. O Milton Sinoretti tinha muitos cavalos na época, liderava as estatísticas, tudo, mas ele cuidava para estúdios grandes que tinham jockeys contratados. Então, para o patente, para o Rigoni que montava, para o Antônio Salom,
era o João Amorim e o Edson Amorim, né? E tinha ainda um aprendiz, que era o G. Amorim, que era sobrinho deles. Então eu era a quinta monta, né? Então era difícil sobrar uma montaria com chance para mim. Então sempre cavalos fracos, né? E montava alguns cavalos avulsos, assim, também com pouca chance. Eu custei a deslanchar, por falta de oportunidade. Aí, naquele tempo, a dona Zélia Peixoto de Castro, tinha uma cocheira grande aqui, cuidava o Mário de Almeida, tinha 2 jockeys contratados, né? O Marchand e o Carlito Taborda. E tinha um cavalo muito bravo, o Espelho, que, por sinal, o nosso querido S.S. Leite, que era o cavalariço e galopava esse cavalo, o cavalo estava proibido de correr. E o Mário de Almeida queria correr o cavalo tinha um certo potencial. Aí ele me fez uma proposta, falou, se você montar esse cavalo, eu te dou outras montarias. E eu, montando sem um cavalo fraco, e a dona Zélia tinha uma tropa boa, digamos assim, eu encarei o desafio. Aí, S.S. Leite e eu ia quase todos os dias, naquele tempo não tinha partidor, era fita, lá nos 2.000 metros na grama, lá para amansar o cavalo. O start lá era o Dr. Joacir Porto, né? E nos ajudando e tal, conseguimos liberar o cavalo para correr. Aí o cavalo correu e ganhou. Aí o seu Mário já ficou com força de me dar mais alguma montaria. Aí teve um grande prêmio São Paulo, em maio, e tinha vários cavalos da Dona Zélia escrita, tanto de São Paulo como do Rio. Então, sonhava assim, em ganhar várias corridas naquele fim de semana. Mas deu tudo errado, um era prejudicado, outro isso, outro aquilo. E eu montava no último par uma parelha, o Achinim montava o Marchand, né, e o Guenzo, que era um cavalo que tinha estreado com outro jockey, e não tinha se colocado. E o Sumário escreveu o Guenzo, e quando o proprietário vinha, gostava de escrever bastante cavalo, né, e me deu a montaria. E eu já tinham queimado os cartuchos tudo da farda, o último era o Guenzo, que era o favoritão do último par. E como já tinham sido os cavalos prejudicados, percurso ruim, o Sumário falou para o Marchand, larga e põe na carreira. E saiu um trem maluco. E eu corria lá atrás com o Guenzo, encostado à cerca, e nos 200 o Guaxinim cansou e parou. Aí eu lembro que o pessoal comentou depois, o Sérgio Palhares, que era o presidente do grupo, chegou, baixou o binóculo e falou, vamos embora. Já estavam saindo. Aí apareceu o Guenzo por dentro e ganhou. Um grande atropelado. E ganhou. Aí a família toda entrou na raia, contente, tudo. E o Sérgio Palhares falou para o Mário Almeida, ó, dá mais oportunidade para esse rapaz, gostei dele. Aí o seu Mário começou a me dar uma preferência. Depois o Carlito Taborda saiu da cocheira, foi montar para o Almeida da Prado, e eu fiquei como titular da farda. Aí tive a oportunidade de montar cavalos bons, e o Lemen, aí passei, o Marchand foi embora, passei eu a titular da farda e o Lemener como segunda monta. Aí meu pai estava doente no Rio Grande do Sul, eu me afastei, fiquei 2 meses afastado, fui para Porto Alegre. Quando eu voltei, o Lemener era a primeira monta e eu a segunda monta. Macar, Mani. Então, e o Lemener estava numa fase ruim, não estava ganhando nada, e o Sumário gostava dele, como eu gostava, todo mundo gostava do Lemener. Então, se encostou na cocheira para montar as parelhas. E eu estrei um cavalo da farda que os trabalhos na areia eram muito fracos. O Sumário falou, vamos escrever na grama para ver se melhora, senão vamos mandar embora. E estreou 1.000 metros na grama, parou de 10 e largou sétimo, e sétimo chegou, não mostrou nada. Aí o Sumário falou, vou estender esse cavalo. Naquele tempo, para de 2.000 metros era obrigatório, sair com qualquer número de cavalos. Vou estender esse cavalo, pegar um paro vazio para ele fazer uma colocação, pelo menos. E eu trabalhando o cavalo. Você queria pegar que nem o Roldão pegou um par de um cavalo, só que ele correu e caiu. Aí, o Roldão, num par de um cavalo. Foi. Aí saiu o paro, saiu 6 cavalos no paro, e saiu um cavalo do treinador Francisco Dávila, pinta-cara, vinha de 4 segundos comigo. Então eu pedi ao Sumário me liberar para montar o pinta-cara.
Ele falou, tá bom, então vamos dar o cavalo, que eu vou falar o nome agora, para o Lemener, né? Aí paguei, tomei a ponta, nos 600, na traseira, senti um bufando na minha bota, era o Lemener. Bom, explicar que é esse cavalo, né? Macar. Macar. Então, Melhorou dos 1000 para os 2000. não, pegou a distância. Viu? Então aí o Lemener já Pegou moral. Já pegou moral e ficou de jockey do Macar. Aí eu me afastei para ir para o sul, o Lemener seguiu montando, era um grande jockey, né? E se tornou titular. Quando eu voltei, eu era a segunda monta. Mas não fiquei triste, não, porque não entendi a situação. O Lemener era um baita do jockey mesmo. Mas eu fiquei de segunda monta. Aí o Dendico estava já pensando em parar, que o Jorge Garcia estava na escola. O Dendico não queria montar com o Jorge, né? O Dendico estava pensando em parar. Aí o Dendico já me apresentou para o João Godoy, para eu ficar trabalhando ali para uma eventualidade, quando ele parasse, o seu substituto, né? Aí no João Godoy eu já comecei a ter algumas oportunidades e tal, mas ainda o Dendico era o titular e tinha os cavalos do seu Vicente de Comando, que o João Amorim era o jockey e tal. Aí veio um grande prêmio São Paulo, o João já estava estreando já, o Dendico ia montar o Scotland, que era do Estúdio das Flores, que pertencia ao Dr. Humberto Scarano e ao Dr. Walter Lopes da Silva. Aí o Rigoni, que vinha montando o Viziane, e o Andretta se desentenderam, não lembro qual foi o motivo, e o Andretta procurou o Dendico para montar o Viziane. Aí o Dendico, ele queria, o Dendico ganhou tudo, né? Mas não tinha ganho o São Paulo, o Dendico queria ganhar o São Paulo. Aí o Dendico foi meio de última hora, o Dendico foi na cocheira do Feijó, que cuidava do Scott, estava o Dr. Humberto Scarano, o Dr. Walter lá, pediu para eles liberarem para ele montar o Viziane. Aí, meio de última hora, falaram, ó, desde que você arrume um jockey à altura, você está liberado. Aí, para minha surpresa, o Dendico foi me chamar, eu estava lá na sala de inscrições, perguntou se eu tinha montaria no São Paulo, falei que não, aí me levou lá e eu montei o Scotland. Então, para mim, que eu sentia um jockey principiante de São Paulo, como eu falei, naquela época tinha muitos jockeys bons, montar um São Paulo foi uma glória, ainda mais indicado pelo Dendico, né? O Dendico ganhou com o Viziane, encerrou a campanha, né? E eu segui montando. O Dendico foi meu professor aqui, João Godoy, muitas histórias, seu Vicente Romano, outro professor, eu sempre falo para o Beto Romano isso, e eu lembrei agora, né? Porque eu adorava o Borja, né? O falecido Borja. E aí o Borja ganhou o Diana, né? Foi o derby com o Leandro, isso, do Delmar, né? Não, o Leandro naquela época não era do Delmar, era do outro estúdio que cuidava o Edmundo Camposano Filho. Bom, aí o Borja recebeu um dinheiro e quis comprar uma parte minha dos cavalos que eu tinha. Ele comprou uma parte dos 28 animais, ficamos... Aí tinha mais os outros sócios do Bens e Valores, né? E aí começamos a ganhar, isso foi em 1980. Aí o Borja faleceu num acidente, dormiu no volante, meu Deus. Você confundiu a data. O Borja morreu em 76. Bom, misturei, desculpa. E aí eu vendi a parte dele e tal, acertamos, paguei a viúva, né? Foi. Carminha, né? Super amiga da gente, bacana. E para aturar o Borja, que o Borja era maravilhoso, só que ele dormia de pé. Naquele tempo a gente se reunia sempre na cocheira do João Godoy, após a raia, tinha sempre um café com bolo lá, tinha reunião de proprietário, um jogo montado para a cocheira, era muito divertido. Aprendia-se muito com o Vicente Romano, João Godoy. O João Godoy, ele andava com uma capa. Aí quando ele achava que o cara era meio pé frio, ele dava a mão por dentro, para não dar a mão. Ele tinha uns negócios que era de cair no chão de rir, né? O Armando Pedroso, 2001, ia lá, era muito gostoso. Naquele tempo, o Dr. Paulo, do Aras do Morumbi, estava começando a ter cavalo, tinha um cavalo só, que depois foi seu, Lepe. Lepe. Montei ele na Taça de Prata, primeira Taça de Prata, correu com
com dor de canela, foi 1/4 a 2, 3/4 do talho. O Paulo Miranda estava começando naquela época. Não, o Paulo não, teve uma época que eu comecei a comprar todos os cavalos dele. Ele queria vender, eu levava para Santos, o cavalo ia lá, ganhava 1, 2, 3 e vinha em São Paulo. E sei lá, não sei, tinha Xenxen, Xerelete, então, comprei 6 cavalos dele, todos ganharam várias em São Paulo, em Santos e depois aqui, né? E aí, sei lá. Aí o filho dele é maravilhoso, o filho dele é o Caio Coppola, da Jovem Pan. Eu admiro demais o garoto já, né, mas espetacular. Segue, Barão. Bom, aí quando o Dendico parou, como eu falei, eu comecei a montar o jogo preferencial do João Godoy. Aí teve uma oportunidade, assim, que é um fato curioso. Eu tinha montado o Depressa, que vinha montando outro jogo, eu nunca tinha montado ele, mas trabalhava constantemente. E era para montar até o Amorim. Para de 1 metro, 4 anos, uma vitória. Mas tem um cavalo do seu Vicente, se não me engano, é Tutipazzi, qualquer coisa assim. Tutipazzi. E o Amorim deu preferência ao Tutipazzi, e o seu João me deu o Depressa. E ele foi lá e ganhou o Para de uma vitória. Ganhou uma carreira, mas ele nem era a força do Para. Mas ganhou e eu senti que ele tinha mais. Aí, no outro bastãozinho, numa dessas reuniões da cocheira, o seu João estava olhando o projeto, não tinha páreo tão cedo para ele, e o senhor Doutor Pisa de Lara, que era o dono do cavalo, chegou na cocheira, perguntando quando teria páreo para os cavalos, foram falando de 1 a 1, aí quando chegou na vez do Depressa, o João Godoy falou, esse não tem páreo tão cedo, né? O jockey aí está sugerindo para correr o páreo de velocidade. Ele falou assim, mas a ideia é maluca dele. Grande prêmio. Eu não tenho nada a ver com isso. Jogou para você. Jogou para cima de mim. E ele mesmo, realmente não queria correr. Aí o doutor Tony falou, não, se ele está sugerindo, vamos correr. Aí o cavalo correu e ganhou. E foi durante... E virou o Depressa. Virou Depressa durante 2 anos, o melhor velocista do Brasil, digamos assim. Ele ganhou aqui, ganhou no Rio, ganhou uma Jorge Covas, para velocidade e tudo. Mas é uma inscrição que quase que não sai. Não, mas vamos contar uma história, vamos voltar uns 10 anos para trás, do João Godoy, naquela época que tinha a chave 1, 2, 3, 4, né? E tinha um senhor de descendência turca que gostava de jogar Jabu, né? E aí ele chegou... Tinha uma banca. E tal. Aí o João falou, não, você joga dupla 12, que o 3 e o 4 eu falo com os jockeys. E não conseguiu dobrar os jockeys para ver se ele ajudava a dar essa 12, né? Quem era o jockey mesmo? A história foi mais ou menos assim, né? Eu queria, era 4 chaves, queria jogar uma dupla, mas teria que tirar 2 cavalos, né? Que um montava o René Zamúdio, né? E o outro Eduardo Garcia, o Pestanita. E os jogos meio que concordaram, assim, e o João Godoy falou para o homem que podia jogar e estava tudo certo. Chegou na hora do páreo... Não, acho que antes, um pouquinho antes de manhã, os jockeys... Não foi? Era um primeiro páreo, o João Godoy ficava no carro fazendo 1 hora para ninguém perguntar do cavalo, né? Aí quando ele chegou, já um pouco antes do canter, aí os dois chamaram ele e falaram, não vou fazer, não quero fazer isso e tal. E naquele tempo não tinha telefone, ele não tinha como comunicar essa pessoa que tinha uma casa de jogo lá na cidade, né? Aí não dava tempo de ir de carro, falou, bom, seja o que Deus quiser. Bom, foi lá, deu aquela dupla ao natural, sem ninguém fazer nada, e o João Godoy foi lá, depois das corridas, receber a parte dele e a parte dos jockeys, né? Encheram uma mala de dinheiro. E o João Godoy comprou a casa da Rebouças dele. Comprou a casa da Rebouças, foi dele até o final, né? E ele, depois, até os seus últimos dias, ainda caçoava do Zamúdio, falava assim, tu é muito burro. Cada um, né? Naquela época era outra coisa, né? E quando ele comprou a casa, ele comunicou aos proprietários, tinha comprado uma casa e tal, e os caras queriam saber como é que ele comprou uma casa. Na Rebouças sempre foi um lugar de imóveis caros, né? Aí ele contou isso daí. Aí ele contava a história a João Godoy, a gente se matava de rir. Contou essa história 50 vezes. Tinha muita história, muita história. Bom, vamos seguindo. Aí você foi parar no Rio de Janeiro, é isso? Depois segui montando aqui, depois fui fazer uma tentativa no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro
sofri um acidente logo no início, caímos 4, na primeira prova Tríplice Coroa. Caiu o Edson Ferreira, o J. Machado, o Barroso e eu, né? E eu tive uma lesão grave na coluna. E o médico falou para mim que eu não deveria mais montar, né? Mas eu quis insistir ainda. Meu irmão, o Luiz, estava com muitos cavalos no Rio Grande do Sul, cuidava para um proprietário bom, o Dr. Alberto Schons, e eu voltei para recomeçar no Sul, para depois vir para o Rio ou para São Paulo. Aí tirei uma temporada no Sul, mas a coluna me incomodando. Aí minha mulher estava grávida, eu esperei minha filha nascer, né, e voltei para São Paulo para tentar como treinador. Então, naquela época não existia meio box vazio, não tinha cocheira e lá muito treinador. Então, eu, para aprimorar meus conhecimentos, por necessidade também, fui trabalhar, digamos assim, de auxiliar training do LC Melo, que era meu tio, pai da minha mãe. Estava com bastante cocheira. Ele tinha 3 cocheiras aqui em Cidade Jardim e 2 cocheiras na chácara. Nossa. E eu ficava na chácara e ele ficava aqui. Aí fui adquirindo mais conhecimentos, até apareceu uma oportunidade do 4 box em Campinas, né? Era do Boris Friedman, do Estúdio Soplan, me ofereceu... lembro dele, farda amarelo e vermelho. Isso, me ofereceu 4 boxes. Aí eu arrumei 4 cavalos com o Dr. Odilon Martins e fui para Campinas. Dr. Odilon. O Dr. Odilon, quando eu falei que queria ir para Campinas, falei com os amigos, com um, com outro, mas todo mundo já tinha seus treinadores. Não, antes de uma oportunidade, arruma um cavalo. Eu encontrei o Dr. Odilon, comentei com ele, para ver se ele me arrumava um cavalo. E ele falou, você já tem mais? Aí eu falei, não. Aí ele falou, olha, eu não gosto de Campinas, eu gosto de São Paulo e São Vicente, que tinha casa em São Vicente, a casa na praia, e sempre deu os carros trabalhar. Mas você leva os 4 para você poder começar, e quando você pegar mais cavalos, você me devolve os 4. Aí eu fui para lá com 4 cavalos, sem empregado, eu mesmo botando a mão na massa, né? E demos sorte, ganhamos corrida, aí foram aparecendo mais cavalos, mais oportunidades. Depois, na continuação, cheguei a cuidar, na época do Inchala, que eu cuidava para eles também, cheguei a cuidar 120 cavalos. Nossa, beleza. 120 cavalos. É que com isso, somando vitória de jockey e treinador, quantos mais ou menos, Barão? Não tenho ideia, mas no final dos anos 90, ano 2000, meu irmão, pirata, treinando nos Estados Unidos, né? Tinha um proprietário que queria contratá-lo, queria um treinador exclusivo. O pirata não podia. Aí o pirata sugeriu o meu nome, porque era difícil conseguir um treinador exclusivo nos Estados Unidos, né? Os caras cuidam para vários proprietários. Aí o pirata quis que eu mandasse um currículo, e o Osmar, da comissão de corrida, fez um levantamento naquela época. Entre jockey e treinador, eu já tinha mais de 1000 vitórias. Bacana. Depois disso, não contei. Aí o currículo foi aceito, mas eu não quis ir, que, primeiro, eu gosto de São Paulo. Gosto de São Paulo. Não me vejo fora de São Paulo. Meus filhos eram pequenos, então ia ser uma dificuldade, mudar a família toda. Então, eu optei por não ir e não me arrependo. Bacana. E hoje em dia você está com quantos animais? Eu giro em torno de 14, 15 animais, não mais do que isso, que o número de cavalos diminuiu para todo mundo, inclusive para mim, né? E como é que é? O pessoal mais antigo vai parando, né? Por falecimento ou por idade vai parando, vai aparecendo proprietários mais jovens. E um proprietário mais jovem quer ter cavalo com um treinador assim, que tem uma idade parecida com a eles, são outras conversas, outros planos. Os mais velhos vão ficando meio abandonados, né? Então, eu não estou totalmente abandonado, que, graças a Deus, tenho amigos que me prestigiam até hoje, né? Mas eu sinto isso daí, que os mais jovens, né? Os mais jovens. E hoje você é o maior transportador de cavalos de São Paulo, né? 2 caminhões, é isso? Não, então, quando começou a diminuir o número de cavalos, não só por isso que eu falei, mas pela crise no turf, depois digamos assim, depois do Collor, o turf começou a regredir, né?
e o número de cavalos diminuiu bastante. Eu sempre fui um homem que trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar. Meu vício é trabalhar. E eu fiquei com pouco cavalo, porque estava me incomodando. Me incomodando, assim, sabe, não ter pouca coisa para fazer. E eu falei, preciso arrumar uma outra atividade. E uma atividade fora do jockey, nem pensar. Então, pensando nisso, eu entrei no ramo de transporte de cavalos, né? E venda de rações, aveia, alfafa, tal, que eu fico aqui dentro do jockey o dia inteiro mesmo, posso administrar isso muito bem. Então, eu tenho 2 caminhões, faço o transporte, a maior parte dos transportes aqui do Jockey Club, né? E forneço ração para os colegas aí que me prestigiam e vamos tocando a vida. Dá teu telefone, o Renato vai pôr na tela aí, quem quiser transporte, ração, treinar cavalo, conversar. Certo. O telefone é 11 996 46 9401. 01? Tá, ele vai pôr na tela, quem quiser falar com o Ávila. Eu agradeço o Ávila, se a gente for falar mesmo, nós vamos levar 40 horas, porque o homem... Nós nem falamos do nosso companheiro de mesa, que sentavam em 4. Você, eu, o Borja e o Nenê Magalhães, magro, né? Magro nada, já precisava de 2 cadeiras. Ele não era menino na época. Né? Mas ele era companheiro nosso. Ele acompanhava nosso treino de carreira. É, bacana. Bom, pessoal, estamos encerrando. Acho que vocês devem ter, quem é saudosista, quem acompanhou, quem nunca ouviu falar, aprendeu muito sobre o turf com o nosso amigo Barão J.C. Ávila. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade. Boa sorte a todos.